A gente está acompanhando, começou a contagem regressiva, ontem começou o tempo que o ministro da Fazenda tem, de 10 dias, para apresentar uma proposta alternativa ao aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, que o governo apresentou não ao Congresso Nacional. Ele apresentou por decreto, não tem que apresentar ao Congresso Nacional, não teria que apresentar ao Congresso Nacional, mas a crise entre os poderes surgiu no momento em que o presidente da Câmara e o presidente do Senado, numa reunião com o Fernando Haddad, dão a ele um prazo. O Gu Mota disse que o governo tem 10 dias para apresentar uma alternativa. Do contrário, se não reduzir, se não derrubar, se não der uma solução alternativa, ele, Congresso, vai apresentar um decreto, vai baixar um decreto legislativo, cancelando o decreto executivo. Passo seguinte, o governo pega e entra no Supremo Tribunal Federal. Então nós vamos ter Congresso versus governo e o Supremo entrando no meio para arbitrar. Não é bom, né? Não é bom. É um negócio esquisito. Tudo começa porque o governo federal tentou dar um bote no Congresso Nacional. O governo federal tentou fazer um bypass no Congresso Nacional. Ainda que com as armas disponíveis, evidente. Vai fazer um bypass sem as armas disponíveis. Mas olha que coisa você tem que apresentar no segundo ano do seu governo o plano plurianual, que vale até o primeiro ano do governo seguinte. Isso o governo faz. Todo governo faz. Aí você tem que apresentar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma lei que orienta a construção do Orçamento Geral da União. E depois você apresenta o Orçamento Geral da União, que é a lei do orçamento anual. Essa lei, LOA, ela é apresentada, é debatida no Congresso, é uma lei como outra qualquer, é votada, aprovada e então vai à sanção presidencial. Se a gente pegar ao longo da nossa história, olha que coisa, eu até anotei isso aqui, porque é patético, gente, para vocês verem como é que funcionam as coisas. A LOA, só em 2 ocasiões, ela foi sancionada no ano anterior ao exercício que ela deveria orientar. A Constituição define essas regras aqui. Faça o plano plurianual, faça a lei de diretrizes orçamentárias e faça a LOA. E a LOA, o Orçamento da União, tem que ser aprovado para o ano seguinte. Então, em tese, esse era o espírito da Constituição, o orçamento deveria ter sido aprovado no ano passado, para você já entrar em janeiro com o orçamento aprovado. Só em 2 ocasiões, desde que aprovaram a Constituição, o orçamento foi aprovado assim, com essa antecedência. Olha só que absurdo, para você ver o que é a irresponsabilidade governamental. E aí eu não estou falando do governo Lula, né? Estou falando de todos. Esse ano, a gente conseguiu um feito. O orçamento foi aprovado em março. O orçamento de 2025 foi aprovado em março de 2025. Janeiro, fevereiro e março, sem orçamento, porque a lei foi aprovada em março, mas em abril é que ela foi sancionada pelo presidente da República. Nós rodamos 3 meses sem orçamento. Quando não tem orçamento, o governo só pode gastar 1/12 daquilo que se projeta de gasto, de receita. São os 2/10. Então fica vivendo de mesadinha, com uma série de restrições. Olha que coisa amadora, né? Amadora. E é assim que a gente opera. Não há, e existem vários estudos comparando orçamentos de vários países, tem alguns estudos muito bons, muito bem feitos, e você vê o seguinte, tudo que a gente não prioriza é o que os outros priorizam. Os outros começam a discussão pelo tamanho da dívida pública. Os outros começam a discussão pelo limite máximo de déficit que se vai permitir. Depois é que se vai montando o orçamento. Não há exemplo no mundo, em lugar nenhum do mundo, em que deputados, não há exemplo, em que deputados definem, não só na quantidade que os nossos definem, deputados e senadores, os projetos que vão ser tocados, como
Cada um assim, tintim por tintim, vamos mandar o dinheiro para fazer a praça na frente da loja do seu Zé. Isso não existe no planeta Terra. Isso não existe no planeta Terra, como não existe também os penduricalhos do Poder Judiciário em lugar nenhum do mundo. Então, essa desordem nacional, que é uma desordem nacional, e que é contra a qual a gente tem que se insurgir, porque não é assim no setor privado, com todos os defeitos do setor privado, tem dono, tem barriga no balcão. O governo não tem dono. O governo é uma desorganização total. O governo é qualquer nota. Então, o governo faz o orçamento meio de qualquer jeito, meio destrambelhado. Por exemplo, o governo encomendou um levantamento sobre isenções e descobriu, graças às empresas que responderam, que o volume total de isenções é maior do que aquele que estava no orçamento previsto. Olha que desordem. Não vou nem falar da desordem no INSS, que a gente está vivendo uma crise lá, um escândalo. Por quê? Porque aquilo é uma bagunça. A gestão daquele banco de dados é uma zona. Com perdão da palavra, para aqueles que sabem o significado da palavra zona, com perdão das pessoas que trabalham nesse tipo de estabelecimento. Porque ofende imaginar que está sendo comparado à gestão do poder público. Então, você pega os grandes nós do orçamento e eles não são enfrentados de maneira real. Por que o Fernando Haddad não fez o ajuste fiscal em 2023? Não fez. Fizeram uma PEC da transição, conseguiram colocar uma montoeira de dinheiro, 120, 130, 140 bilhões de reais para fora do teto, né, do arcabouço, torrando dinheiro. Agora, cadê a discussão sobre, por exemplo, o que está acontecendo com a Previdência, que está um desastre? Então ele não fez o ajuste em 2023, não fez o ajuste em 2024. Aí a gente chega em maio de 2025 e o Fernando Haddad pega e fala assim, caramba, a conta não vai fechar. E como a gente sabe, pela projeção do que poderá ser o orçamento de 2026, que eles vão deixar um buraco monstruoso para quem estiver no comando em 2027, a gente sabe que o orçamento vai explodir em 2027, só que antes disso tem a eleição em 2026, que é o ano da eleição, o orçamento de 2026, e nós temos o orçamento de 2025 com a popularidade do Lula lá embaixo. O Haddad olhou, o que eu faço? Se eu for mexer em impostos, não dá, porque tem o princípio da anterioridade, não tem como. Se eu for mexer em contribuição também não dá, porque eu só posso mexer com 90 dias de antecedência, ou seja, se eu mexer agora, só daqui 90 dias vai ter efeitos. Não tem solução. Então eu tive que mexer no IOF, que é o imposto que não é feito para isso. Então por isso que é um bote no Congresso Nacional. O Congresso Nacional aprova um orçamento, o orçamento do governo não vale, e o governo, para poder fazer as contas se equilibrarem, vai lá e pega um tributo sem falar com o Congresso Nacional. Então o Congresso Nacional foi bypassado, tomou um bote mesmo. Por isso que ficou bravo, por isso que o Hugo Mota ficou bravo, por isso que o Davi Alcolumbre ficou incomodado. Aí chamam o Haddad vai lá para uma conversa. E a gente fica ouvindo o presidente falar que tem responsabilidade fiscal, que herdou um país quebrado, totalmente destrambelhado, o que não é verdade. O que definitivamente não é verdade. A gente não pode dizer que o governo anterior se preocupava da maneira como se deve, né? Mas o governo que está aí agora, então, é só gasto. Não faz o menor sentido a gente não ver uma reunião do presidente da República com seus ministros dizendo nós vamos ter que cortar 50 bi. Não tem isso. Deixa, depois que a gente se reeleger, a gente pensa o que faz. Deixa que depois a gente olha. É esse o tom, é assim que as coisas estão andando, lamentavelmente.
Então eu trago aqui, falei desse assunto ontem, mas trago aqui esse descaso geral. Orçamento que é aprovado com 3 meses de funcionamento do ano, entrando a sanção no 4º mês, o regime geral de previdência completamente estourado, a previdência dos poderes também com complicação, o gasto público sem discussão. A gente olha e diz assim, o Brasil tem que fazer justiça social, beleza, vamos fazer justiça social. A gente não pode fazer a justiça social pelo progresso, a gente tem que fazer pela despesa, não pode ser pelo progresso, não pode ser pelo estímulo à produção, não tem jeito. Quer dizer, então só dá pelo gasto. Esse governo acha que é só pelo gasto. A blogueiragem adora, blogueiragem que adora esse governo, fica toda feliz. Agora, eu que prefiro o país ao governo sempre, a sociedade é sempre melhor que o governo, ainda que a sociedade eleja o governo, a sociedade elege o governo acreditando nas promessas dos governantes. E daí depois quando você vê o que eles fazem, você vê que não vale a pena, né, acreditar. Só que a gente tem que continuar a acreditar, senão a gente entra em parafuso. Mas para chamar a atenção que começou a contagem regressiva, não na semana que vem, na outra, Fernando Haddad tem que levar uma solução. Ele está numa posição delicada. Ministros da Fazenda que chegam na posição que ele chegou, raramente, pelo menos na nossa história, não ficam com o mesmo poder que tinham antes da crise. Ou caem, ou perdem poder relativo. Como o poder não conhece vácuo, alguém vai subir. Ele conta com a oposição do Rui Costa, ministro da Casa Civil. Ele conta com a oposição da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. E a única pessoa que está do lado dele é a Simone Tebet. Que ter a Simone ou não ter a Simone dá na mesma, né? Porque não tem prestígio junto ao presidente da República. Tem o respeito do presidente, mas prestígio não tem. Não tem. Então, se a Simone Tebet diz uma coisa, isso não ajuda o Haddad. Também não atrapalha, mas também não ajuda, entendeu? É diferente quando o Rui Costa e a Gleisi falam com o presidente sobre o Haddad, isso atrapalha. Porque eles não falam nada que ajuda o Haddad, só falam coisa que atrapalha o Haddad. E o Haddad está fazendo o que pode. O que pode? Você tem que aumentar o IOF, porque senão a gente não vai conseguir, a gente vai quebrar. Vai lá e aumenta o IOF. Só que é uma atrapalhada do caramba. Então, nós estamos diante de um governo perdido, com um orçamento atrapalhado, com desafios que não são enfrentados. Algumas notícias que são positivas, por exemplo, hoje saiu o PIB, a gente vai falar mais sobre isso com a Juliana Rosa. O Brasil cresceu 1,4% no trimestre, e se você pegar no ranking, a gente cresceu mais do que a China, né? Isso é bom. Só que quando você pega o seu histórico, né, não adianta você pegar um trimestre e festejar, você pega o seu histórico, é um histórico modesto, né? O Brasil cresceu nos últimos 20 anos, pouco, comparado ao que já cresceu na sua história. Nós já crescemos em 20 anos, em ciclos de 20 anos, 7% em média ao ano, crescemos agora 2 pontos alguma coisa. Então, esse crescimento do PIB projeta um crescimento de 2,9% ao ano, alguma coisa assim, não me lembro. Acho que é isso, 2,9% ao ano. Vamos ver com a Juliana. Notícia importante. Tivemos essa semana a notícia do desemprego. Agora, essas informações que são importantes não anulam isso que é o governo tem que fazer a gestão pró-negócios. O governo tem que fazer a gestão pró-país. E ele não está fazendo. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.